Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos. Como em todas as terças-feiras, buscamos temas que se enquadrem dentro da educação do espírito à luz do Consolador. E hoje buscaremos então no livro Evolução em Dois Mundos, por André Luiz, na psicografia do Francisco Cândido Xavier, quando ele nos traz uma página em que ele desenvolve o tema reencarnação e evolução. Assim coloca André Luiz: urge reparar, entretanto, em que a reencarnação não é mero princípio regenerativo. A evolução natural nela encontra firme apoio. Criaturas que avultam na bondade, em muitas ocasiões requerem conhecimento nobilitante, e muitas que se agigantam na inteligência permanecem à míngua de virtude. Outros, inumeráveis, embora detendo preciosos valores nos domínios do coração e do cérebro, após longo estágio no plano extrafísico, sentem fome de progresso renovador por inabilidades ainda a ascensões maiores e renunciam à tranquilidade a que se integram nos grupos afins porque, no cadinho efervescente da carne, analisam de novo as próprias imperfeições, testando-lhes a amplitude nas rudes experiências da vida humana, obtendo mais avançado ensejo de corrigenda e transformação. Então, o processo reencarnatório, na verdade, é o ponto fundamental, é o apoio para o nosso processo evolutivo, né? Como ele disse, criaturas que trazem ali um cabedal de bondade imensa, né? Assim, encantador. No entanto, carecem de muitos conhecimentos, né? Outras ali que trazem um cérebro, uma capacidade, um domínio intelectual expressivo, mas carecem de desenvolvimento de determinadas virtudes. Então, evidentemente que todas essas questões vão sendo trabalhadas durante o processo evolutivo, que se dá também no plano espiritual, extrafísico, sem dúvida nenhuma. Mas é aqui no campo da matéria que nós realmente nos colocamos, nos testamos e nos desenvolvemos efetivamente pela bênção do conhecimento, então, pela bênção do esquecimento. Então, serão atitudes que tomaremos, não porque nos recordamos que temos que nos aproximar de determinada pessoa, conseguir envolvê-la melhor para que ela consiga aceite aproximar-se de nós sem a rejeição que ela apresenta, né? Não porque nos lembramos que a ferimos, mas porque nos dispomos a isso, não por uma lembrança, mas por uma atitude, uma vontade da aproximação, da reparação, da retomada, né? Por isso vem a bênção do esquecimento, para que sejamos livres nas nossas escolhas, nas nossas ações, no nosso comportamento. E ele continua: isso não significa que a consciência desencarnada deixe de encontrar possibilidades de expansão nas cidades espirituais que gravitam em torno da Terra. Então, é importante que entendamos que, pensando apenas na humanidade da Terra, né? Que é esse nosso espaço abençoado. Nós sabemos que nós temos aqui o campo da matéria, né? Na nossa crosta terrestre, ficamos nós os encarnados, mas temos ali a multidão de desencarnados, muitos ali soltos, pelas regiões umbralinas, pelas regiões trevosas, muitas vezes criando suas próprias cidadelas, né, nas furnas, no interior das cavernas,
Mas temos cidades espirituais, muitas cidades espirituais que acolhem aos desencarnados para que eles sejam tratados, né? Encaminhados e preparados para uma nova encarnação. Então, ele está dizendo que nessas cidades espirituais que gravitam em torno da Terra, também temos um campo de possibilidades de crescimento, de melhoria. Outras modalidades de estudo, diz ele, e trabalho, aí lhe asseguram novos fatores de evolução. Contudo, escassa percentagem de criaturas humanas além da morte adquirem acesso definitivo aos planos superiores. A esmagadora maioria jaz ainda ligada às ideologias e raças, pátrias e realizações, famílias e lares do mundo. É por isso que artistas eméritos, ao notarem o curso diferente das escolas que deixaram no planeta, sentem-se irresistivelmente atraídos para a reencarnação, a fim de preservar-lhes ou enriquecer-lhes os patrimônios. Então, continua por um grande tempo os espíritos desencarnados, mesmo os valorosos, né? Eles têm o seu olhar voltado ainda para a Mãe Terra, aqui no campo da matéria. Então, quando os artistas, por exemplo, quando eles veem desvirtuadas todo aquele trabalho que eles deixaram, né, aquele crescimento significativo que eles trouxeram no embelezamento das artes, e ver quantas vezes a desvalorização e tudo sendo posto a perder, eles desejam ardentemente retornar para dar ali novamente um rumo, né? Trazendo ali um grande avanço para nós encarnados. Então, continuam ligados. Cientistas eminentes, interessados na continuidade dos empreendimentos redentores que largaram em mãos alheias, volvem ao trabalho e à experimentação entre os homens, e no mesmo espírito missionário religioso, religiosos e filósofos, professores e condutores, homens e mulheres que se distinguem por nobres aspirações, retornam voluntariamente à esfera física, em sagradas ações de auxílio que lhes valem honrosos degraus de sublimação na escalada para a divina luz. Né? Então, assim é que os próprios espíritos pedem, né? Se programam e é permitido que retornem. Estamos em vésperas e já estamos vivendo retorno de grandes, né? De espíritos nobres que estão retornando em todos os campos para nos ajudar nesses tempos difíceis que vivemos, mas difíceis por significarem uma mudança, e toda mudança mexe, toda mudança balança estruturas. É muito difícil para o ser humano se desacomodar daquilo em que ele está tão acomodado, né? Então, tudo isso gera muitos sentimentos, né? E nem sempre agradáveis, né? E eles vêm, estão vindo, estão aqui, outros estão chegando, outros estão se preparando. Entendamos assim que tanto a regeneração quanto a evolução não se verificam sem preço. O progresso pode ser comparado à montanha que nos cabe transpor, sofrendo-se naturalmente os problemas e as fadigas da marcha, enquanto que a recuperação,
ou a recuperação, ou a expiação, podem ser consideradas como essa mesma subida, devidamente recapitulada, através de embaraços e armadilhas, miragens e espinheiros que nós mesmos criamos, né? Então, o progresso é uma escalada numa montanha, é a escada de Jacó, né? Então, essa escalada nessa montanha que temos que transpor. Não tenhamos dúvidas, estamos aqui ainda no pé, aqui embaixo, olhemos para essa montanha e sempre estaremos embaixo, né? Porque pensemos uma montanha, cada um ali num determinado ponto, que olhando para cima tem que escalar, né? E assim vamos, cada um no seu grau evolutivo, no seu grau de compreensão, mas vamos escalando e na medida que escalamos, vamos recapitulando lições mal feitas, que entraria ali no quadro das expiações, né? Que é a lição que tem que ser retomada, encaramos os desafios, né? As provas pedidas e vamos nós ali nessa escalada evolutiva. Enfrentando, como ele diz, embaraços, armadilhas, miragens e espinheiros, né? Então, são as lutas para que consigamos, né, ir transpondo ali aqueles trechos difíceis que são as provas, simbolizam as provas das nossas vidas, os períodos mais difíceis em que somos testados em todos os sentidos, né? Figurando também as armadilhas, que são muito bem urdidas, tramadas, para que nos desviemos daquilo a que nos propusemos, né? E é muito fácil nos distrairmos, é muito fácil buscarmos um atalho, e se tomamos um atalho, existe um caminho nessa escalada. Se tomamos um atalho, vamos ter que retornar sobre os nossos passos e retomar o caminho, né? Então, as miragens são aqueles encantos, né? E que é uma miragem? Então, nos encantamos com coisas, as coisas brilham, as coisas nos seduzem. Estamos empenhados num determinado caminho, de repente vem ali um convite irresistível, algo que nos seduz, nos encanta, a ponto de acatarmos aquela proposta, né? Enfim, seja o que for, em que sentido for, acatamos, nos entregamos em detrimento daqueles propósitos, né? Então não pode haver uma encarnação pautada de modo a te tirar de um caminho proposto. Provavelmente são armadilhas, provavelmente são miragens que nos encantam. Então, estarmos atentos, tudo há de ser conciliado com o caminho que traçamos, porque se nos afastarmos daquele caminho traçado, daquele ponto de apoio que buscaríamos como a sustentação para a nossa encarnação, provavelmente nós poderemos nos equivocar em muitos sentidos, né? Então, André Luiz continua: entendamos assim que tanto a regeneração quanto a evolução não se verificam sem preço. Já vimos isso. Então, continuando. Se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo, né? Quantos sentimentos de injustiça que nós podemos ter, nos sentindo injustiçados, olhando para o entorno e vendo ali nossa figura, todo mundo muito mais feliz, mais leve, que as coisas caem do céu, que a estrela brilha para os outros e nós ali naquele amargor. Entendamos que tudo isso pode ser evitado se nós buscarmos o trabalho justo, como ele fala aqui, o trabalho honesto, né?
Então, se suarmos no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo, mas que para nós se afigura como injusto, né? Muitas vezes. Muito bom. E ele continua. E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem. Isso é importantíssimo, porque nos conforta, nos alivia nós falarmos, foi no passado eu devo ter sido isso, tal, e colocamos ali, né, crimes, coisas que possamos ter feito ali no passado, mas tudo no passado, né? E então é importante que nós entendamos que muitas das coisas que nós vivemos hoje, e ele coloca aqui, e não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam destinados a compromisso de ontem, a compromissos de ontem, porque com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício de nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o destino. Então, isso é fundamental. Fundamental. Por quê? É preciso que nós olhemos o nosso presente como uma grande oportunidade dada por Deus. Aliás, há quem diga que a encarnação, né, portanto a reencarnação, é o perdão de Deus. Ele nos dá ali a nova chance, né? Mas é importante que entendamos que carregamos conosco o passado, sim. Ele vai fazer parte, vai fazer não, ele faz parte da nossa bagagem, da nossa história, onde quer que estejamos, encarnados ou desencarnados, né? Mas, no decorrer da encarnação, nós podemos agir, como ele cita aqui, com a prudência ou com a imprudência. Com a prudência, vamos colher ali os frutos dos cuidados tomados. Com a imprudência, nós vamos colher, né, aqueles caminhões de melancia que vêm, porque nós tomamos ali atitudes precipitadas, equivocadas, né? A preguiça e o trabalho, da mesma forma. Posso suar num trabalho honesto, como posso me deixar arrastar pela preguiça. O bem e o mal. Então, a todo momento nós estamos fazendo escolhas, e essas escolhas definem a nossa trajetória, né? Se temos que lidar, sim, com o nosso passado, sem dúvida nenhuma, mas as nossas escolhas de hoje, elas têm um alto valor e significado nos passos dados e nos efeitos que trarão ali para a nossa encarnação, né? Daí a importância imensa de focarmos a nossa vontade. Nós somos os senhores da nossa mente, os senhores do nosso corpo, responsáveis por nossas escolhas. E colheremos os bons frutos das nossas boas escolhas, e isso quantas vezes de imediato, como os maus frutos, também quantas vezes de imediato. E assim vamos refazendo o nosso destino. E ele continua nos dizendo as particularidades da reencarnação. Perguntar-se-á, razoavelmente, se existe uma técnica invariável no serviço reencarnatório. Seria o mesmo que indagar se a morte na Terra é única em seus processos em todas as criaturas. Então, o processo reencarnatório é igual para todo mundo? Se dissermos que sim, nós estaríamos totalmente equivocados, né? Da mesma forma, o desencarne de cada um se dá de acordo com cada um,
né? Então, as particularidades tanto da reencarnação como da partida, ou seja, da volta ao plano físico, como da partida do plano físico, ela vai se dar de acordo com as situações, as condições de cada qual. Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação a que se entrega na esfera física, quanto cada pessoa expõe característicos diferentes quando se rende ao processo liberatório, não obstante o nascimento e a morte parecerem iguais. Aos nossos olhos é tudo muito semelhante, né? Mas existem as diferenças de cada qual. Continuando, os espíritos categoricamente superiores, quase sempre, em ligação sutil com a mente materna que lhes oferta a guarida, podem plasmar por si mesmos, e não raro, com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossomáticas com vistas às tarefas que lhes cabem desempenhar, né? Então, há situações em que o espírito, ele vê ali aquele molde do seu corpo. André Luiz nos relata que um espírito queria voltar, né? Era o espírito feminino, ele iria voltar e ele tinha méritos, tinha lucidez, né? De observar ali aquela maquete, digamos assim, né? Aquele molde do corpo, do futuro corpo, né? E ela percebeu que ela estava muito embelezada naquele corpo que ela viria a ter, né? Programado já dentro da genética, idealizado anteriormente, baseado na genética dos pais, né? No processo reencarnatório. Então, no processo de fecundação e desenvolvimento ali do embrião, do feto, né? Com as marcas genéticas, enfim. E ele observou que ela teria ali um corpo além do que ela gostaria, no sentido de embelezamento. E ela tinha méritos para pedir uma modificação. E ela pede para colocarem que ela não estava reencarnando para participar de concursos de misses, né? E que ela queria pedir, então, ali um problema, ela pede um bócio, né? Que isso faria com que ela ajudaria a não se distrair, não se desvirtuar dos intentos que ela tinha para aquela encarnação. Então, ela tinha méritos para pedir ali uma modificação naquele molde, naquele corpo. E no momento ali em que se dá o processo reencarnatório, equipe de espíritos superiores, técnicos nesse processo, estão ali, identificando. Quem tiver interesse nisso, leia no livro Missionário da Luz, no capítulo Reencarnação, e vão ver lá a reencarnação de Segismundo, em que o instrutor que estava ali definindo aquela volta do Segismundo, ele identifica o espermatozoide mais apto a alcançar, né? As trompas, o útero, né? Aquele caminho todo ali. E ele identifica e envolve-o num magnetismo tal, né? Envolvendo em coisas que nos escapam ao conhecimento, estava tudo ali impregnado naquele elemento que se encontraria com o elemento feminino, dando origem ali à vida, é nesse encontro que pulsa a vida. Ali começa o processo reencarnatório. Não é daí a 1 mês, daí a 2 meses, daí a 3 meses. É ali que começa a pulsar a vida, nesse encontro material. Porque o espírito também é ligado
a mãe, perispírito a perispírito, durante todo o processo de gestação. Se pudéssemos ver uma mãezinha saindo do seu corpo, né, o seu perispírito se afastando, a sua alma se afastando do corpo físico, nós veríamos sempre ali um cordão que a liga, né, aquela presença daquele espírito que está sendo preparado, desenvolvendo-se para a reencarnação. E o que ele colocou aqui é que muitos espíritos de condição, eles mesmos definem esses caminhos, né? Eles não precisam ali do amparo dos técnicos, né? Porque eles mesmos vão definindo para que se dê a melhor forma da reencarnação que desejam, né? E escolhem, né? Esses espíritos preparados escolhem determinadas questões que é justamente para que não se desviem. São facilidades, né? Facilidades. Nós podemos ver um problema. Nós não veríamos um problema em alguém que tem um bócio, todas as questões que envolvem isso, nós veríamos um problema. No entanto, para ela era a solução, né? Os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo monoideísmo, que é uma ideia fixa, única, né, tiranizante, entram em sintonia, em simbiose, aliás, fluídica com as organizações femininas a que se agregam, experimentando e definhando, aliás, organizações femininas a que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual ou o fenômeno de ovoidização, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso uterino em circunstâncias adequadas para a reencarnação que lhes toca, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade, como acontece à semente, que após desligar-se do fruto seco, germina no solo, segundo os princípios organogênicos a que obedece, tão logo concentre ou tão logo encontre o favor ambiental, né? Tão logo encontrem o favor ambiencial, o ambiente, né? Então, são situações diversas de espíritos inferiores que estão presos ali à lei da genética. E quando, vamos pensar nos espíritos imperfeitos que somos nós, né? E quando a determinada encarnação, nós temos que ter saúde, por exemplo, esse Segismundo, né? Ele vinha de uma encarnação em que ele havia tirado a vida do amigo. Naquela disputa em relação à mulher amada, né? Os dois ali, dois amigos, ele tira a vida do amigo. E depois ele implora para voltar como filho daquele a quem ele tirou a vida. Como ele havia tirado a vida do amigo com um tiro no coração, que pegou o coração, é claro que ele trazia no seu molde, na sua forma, no seu perispírito, ele trazia uma lesão na área do coração, porque ele havia lesado o outro. Né? E nós sabemos que o que nós lesamos no outro, estamos lesando em nós mesmos. Então ele carregava aquela lesão, mas ele tinha que dar conta da encarnação de uma forma tal, né? E o empenho que ele teve até então, reconquistando ali, desejoso de reconquistar o perdão do amigo que viria, que o receberia como pai, fez com que, né, o espírito Alexandre, que era o orientador ali desse processo reencarnatório, identificasse o espermatozoide, né, impregnando-o de todas as condições ali necessárias para que ele não tivesse aquela lesão. Não é? Então é assim que se dá.
são conquistas, e vamos conquistando, né? Vamos conquistando de acordo com o nosso esforço, e a espiritualidade, então, ela tem os seus recursos para impedir determinadas situações, né? Então, por hoje, ficamos com essas reflexões, grande aprendizado, né, desse belíssimo livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, e que fiquemos em paz.